Vamos falar agora de COP30, porque o governo federal, o governo Lula, liberou mais de 4 milhões de reais para uma empresa investigada por propina em contratos públicos. A Ômega Construtora recebeu os recursos do Ministério do Turismo por meio da Caixa Econômica Federal para concluir as obras de um hotel destinado a hospedar visitantes durante a COP30. O proprietário da empresa, Igor de Souza Jacob, e o pai dele foram alvos de busca e apreensão da Polícia Federal, suspeitos de desviar recursos de contratos de saneamento em Belém e de realizar saques em dinheiro vivo. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, a pasta não tem qualquer ingerência nos empréstimos e a responsabilidade pela análise do crédito é dos bancos. Pois é. A gente vai ouvir agora aqui um comentário de Silvio Navarro no Jornal da Oeste, primeira edição, onde ele comenta esse valor aí que foi liberado de 4 milhões e 400 mil reais. O hotel se chama Amazônia Seasons, lá em Belém, já está em operação. Vamos ouvir o que ele disse. A COP tende a ser uma imitação, uma réplica do que aconteceu com a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, com o que aconteceu com a Copa do Mundo e aqueles estádios, né, verdadeiros elefantes brancos que foram erguidos por empreiteiras que integravam o cartel corrupto de empresas investigadas depois e punidas pela Lava Jato. A gente está assistindo o mesmo filme. Talvez as modalidades sejam um pouquinho diferentes. Eu citei agora há pouco e perguntei até ao Caute, porque temos uma organização na COP que recebeu R$500 bilhão, 500 milhões de reais, sem licitação para organizar uma conferência do clima que tem lá um standzinho, ele mesmo acabou de falar, olha, você encontra uma ou outra pessoa, mas os organizadores parecem que não estão lá. Aliás, essa organização contratou a Janja como garota propaganda. Essa COP vai se tornar, eu não tenho nenhuma dúvida, como mais um grande escândalo de corrupção do PT. Por quê? Porque o Brasil está doente de novo. O Brasil está vivendo de novo a mesma chaga, a mesma praga da corrupção. Sempre que o PT está no poder, uma grande roubalheira, um escândalo aumentativo acontece. E a COP é um grande exemplo. E o mundo inteiro está vendo. Aliás, muita gente, eu acho, não quis vir para cá justamente para não participar dessa cena ridícula de roubo a céu aberto. Marcelo Rocha Monteiro de volta comigo aqui no nosso telão. Procurador, quando nós lemos essa notícia, vimos essa notícia, é inevitável a gente pensar no cidadão. Principalmente na pessoa que está procurando um emprego, uma fonte de renda. A gente sabe que tem algumas empresas, isso não é uma regra, obviamente, algumas empresas não contratam quem está com o nome sujo, mas elas vão lá e pesquisam ali sobre o histórico dessa pessoa, o histórico junto às empresas de cartão de crédito, enfim, se tem algum financiamento em aberto, com parcelas atrasadas, está com o nome sujo. Então, a gente se pega pensando assim, como que uma empresa que tem o nome sujo é contratada pelo governo federal? Como que isso pode acontecer? Pois todo mundo sabe quem foi Júlio César, né? Júlio César foi um grande líder romano, né? Muitos dizem que foi o primeiro imperador romano, não foi, na verdade, o primeiro foi Augusto, né, que o sucedeu, mas foi um líder de uma importância extraordinária, foi o que criou as condições para o surgimento do Império Romano, né? E a mulher de César, uma vez foi envolvida num escândalo, né, em que se sugeria que ela havia tido um comportamento desonesto, ela teria sido vista andando em companhias estranhas, não é? E ela se justifica diante do marido dizendo que não é nada disso, eu não fiz nada demais, né? Foi só a impressão que tiveram, porque me viram andando com fulano de tal, né? Mas foi só a impressão, né? E ele responde para ela, para a mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Então, você imagina este governo que já não parece honesto para a maioria da população, né? Esse governo
cujo líder esteve preso por roubar dinheiro público, por corrupção e lavagem de dinheiro, cumpriu pena de prisão. Né? Então, estamos falando deste governo. E estamos falando também do caso do Pará. Né? Eu vou sugerir aos nossos telespectadores que procurem no Google, coloquem no Google 2 palavras: Barbalho, que é o sobrenome do atual governador, que é o sobrenome do pai dele, que foi governador, senador, né? É o sobrenome, enfim, da família que é a dona da capitania hereditária do Pará. Né? Coloca Barbalho, coloca corrupção e vê quais são os resultados que o Google vai trazer. Né? Então, num cenário desses, com essas figuras, né, você contrata uma empresa investigada por corrupção, ou seja, uma empresa que já não parece honesta. Né? E, além disso, né, vejam que coisa estarrecedora, você dá $500 milhão, a Guta nos trazia aqui esse quadro, né? Você mencionou também, R$500 milhão para uma empresa, para a participação dessa empresa nessa COP, e a participação dessa empresa consiste em montar um pequeno stand, né, e colocar meia dúzia de gatos pingados ali. Você não vê os diretores da empresa, os organizadores, você vê meia dúzia ali de pessoas que devem ter sido contratadas, sei lá, por um salário mínimo, devem ter colocado um uniforme de recepcionista, né? E só R$500 milhão para isso. E aí você descobre que essa empresa contratou, né, como uma espécie de garota propaganda, né? Quase que eu falei outra coisa aqui, mas seria errado. Garota propaganda a senhora Janja, a primeira-dama, né? A mulher de César. Né? Então, o que o cidadão tem o direito de pensar? Né? Para onde foi parte desse R$500 milhão? Né? O cidadão comum tem o direito de imaginar, porque não está parecendo coisa honesta. Né? Não está dando essa impressão. O governo não parece não ter essa preocupação de, ao menos, aparentar lisura, probidade, honestidade no trato com o dinheiro público, com o dinheiro do nosso imposto. É o nosso imposto que está pagando esse carnaval ambientalista. Né? Então, assim, é uma coisa muito preocupante. E aí, por coincidência, né, eu vim acompanhando desde mais cedo o Jornal do Oeste, e vocês mencionaram o discurso de saudação. Saudação ali, entre aspas, né, do senhor Gilmar Mendes ao ministro Fux, que começa agora a atuar na segunda turma do Supremo, e ele faz questão, o ministro Gilmar Mendes, né, de atacar a Lava Jato, de atacar essa operação que colocou na cadeia exatamente os donos dessas empresas que formaram esse cartel de corrupção que o Silvio Navarro também mencionou, né? Foram todos para a cadeia. Esse cartel de corrupção, né, que fez toda aquela bandalheira com o dinheiro público, seja na Copa do Mundo, né, desses estádios, desses elefantes brancos, nas Olimpíadas, na Petrobras, então, nem se fala na construção de refinarias, né, que foram construídas para gerar propina. Essa foi a finalidade, em essência foi isso. Né? Então, esse pessoal está todo de volta. Né? O governo, né, esses agentes públicos estão de volta, o Lula está de volta, o Sérgio Cabral daqui a pouco está concorrendo a alguma coisa aí, está solto. Né? A senhora Gleisi Hoffmann é ministra, né? O Zé Dirceu daqui a pouco é candidato também, os donos da Friboi estão aí soltos e sem ter sequer que pagar aquela multa bilionária, porque o Toffoli anulou, né? Odebrecht, todos eles, né, estão de volta, porque esse partido de volta ao governo traz de volta esse câncer que é a corrupção. Né? E eu tenho certeza que, se forem seriamente investigadas essas denúncias, essas verbas públicas usadas na COP90, nós vamos descobrir muita bandalheira. Eu não sei se elas vão ser seriamente investigadas, porque hoje eu não sei se nós temos na Justiça
especialmente no Supremo, um tribunal que dê respaldo a esse tipo de investigação. Tudo indica que não. Tá? Tudo indica que não. O Supremo soltou o Sérgio Cabral. O Supremo descondenou, entre aspas, o Lula e o alçou magicamente à presidência da República. O Supremo inocentou José Dirceu, inocentou o Palocci, inocentou o Wesley e o Joelly Batista, soltou o Marcelo Odebrecht, soltou todo mundo. Acabou com a Lava Jato, que hoje é execrada publicamente pelo senhor Gilmar Mendes, que, curiosamente, no primeiro momento, a apoiava bastante, né? Até que ela começou a chegar perto de certas pessoas e aí, curiosamente, ele mudou de ideia. Mas eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida do mau uso do dinheiro público nesse evento. Isso é uma coisa vergonhosa, né? Como é que se admite que uma primeira-dama seja contratada para uma organização que levou uma verba inexplicável de R$500 milhão para fazer um stand com meia dúzia de funcionários? É a reprodução em escala menor, como disse o Navarro, do que nós vimos em todos esses eventos anteriores que já foram mencionados.